Em um mundo moldado por deuses orgulhosos, reis autoritários e destinos que pareciam escritos antes mesmo do primeiro suspiro, a história de Ícaro atravessou os séculos como um dos mitos mais profundos da mitologia grega. Não se trata apenas de um jovem que voou alto demais, mas de um símbolo eterno do conflito entre razão e desejo, prudência e ambição, limite e liberdade. Tudo começa em Creta, uma ilha poderosa governada pelo rei Minos, homem conhecido tanto por sua força política quanto por sua crueldade. Minos era obcecado por ordem, controle e autoridade. Para esconder uma vergonha imposta pelos deuses, o nascimento do Minotauro, uma criatura monstruosa, metade homem, metade touro, ele exigiu algo nunca antes concebido: uma prisão perfeita, da qual não houvesse fuga. Foi assim que surgiu o labirinto, uma construção tão complexa que desafiava a lógica humana. Seus corredores se entrelaçavam como pensamentos confusos, suas passagens pareciam se mover e cada curva era projetada para desorientar. Nenhum homem que entrasse ali poderia sair sem auxílio. O responsável por essa obra impossível foi Dédalo, o maior inventor, arquiteto e engenheiro de sua época. Dédalo não era apenas um construtor, era um homem cuja mente ultrapassava limites naturais. Sua inteligência despertava admiração, mas também medo. Reis o desejavam por perto, mas jamais confiavam plenamente nele. Ainda assim, Minos o manteve em Creta, usando seu talento como instrumento de poder. O destino começou a se inverter quando Teseu chegou à ilha para enfrentar o Minotauro. Com a ajuda de Ariadne, filha de Minos, e o famoso fio que permitia encontrar o caminho de volta, a criatura foi derrotada. Dédalo, ao ajudar na elaboração dessa fuga, selou sua própria condenação. Minos não perdoava traições. Como punição, Dédalo e seu filho Ícaro foram aprisionados no ponto mais alto do palácio. Não havia grades visíveis, mas o mar cercava a ilha por todos os lados. Navios eram vigiados, rotas eram controladas e qualquer tentativa de fuga seria imediatamente interceptada. Minos dominava a terra e o mar com mão firme. Restava apenas o céu. Durante longos dias, Dédalo observou atentamente as aves que cruzavam o horizonte. Estudava o movimento das asas, a resistência do vento, o modo como os pássaros planavam sem esforço. Sua mente trabalhava sem descanso, transformando observação em cálculo, cálculo em possibilidade. Pouco a pouco, começou a recolher penas deixadas pelas aves. Separava-as por tamanho, peso e flexibilidade. Com extremo cuidado, passou a uni-las com cera moldada à mão, criando duas asas artificiais. Cada pena tinha um propósito, cada detalhe era pensado para desafiar as leis da natureza. As asas não eram apenas um meio de fuga, eram a maior invenção de Dédalo, um desafio direto ao destino imposto pelos deuses e pelos homens. Antes de partirem, Dédalo chamou Ícaro e falou com a voz carregada de temor e responsabilidade. Explicou que o voo exigia equilíbrio absoluto. Disse que voar baixo demais faria com que a umidade do mar pesasse as asas. Alertou que voar alto demais seria fatal, pois o calor do sol derreteria a cera que mantinha tudo unido. Não era apenas um aviso técnico, era um ensinamento sobre limites. Ícaro ouviu atentamente, mas sua juventude o tornava inquieto. Para ele, aquelas asas não representavam perigo, mas liberdade. Era a chance de escapar, de ver o mundo de cima, de tocar aquilo que sempre esteve distante.
Quando saltaram da torre, o impossível se concretizou. O ar sustentou seus corpos, o chão se afastou rapidamente. Pela primeira vez, 2 homens voavam como pássaros. Dédalo mantinha um voo calculado, observando o filho, atento a cada movimento. Ícaro, porém, sentia algo jamais experimentado. O vento cortando seu rosto, o sol iluminando suas asas e o mundo se tornando pequeno sob seus pés. A sensação de poder crescia a cada batida de asas. O medo desaparecia, o aviso do pai tornava-se distante. O sol, antes apenas um astro no céu, agora parecia um objetivo. Ícaro subiu. E subiu mais. Cada metro conquistado era um desafio silencioso às leis impostas pelos deuses. Ele não via limites, apenas possibilidades. O calor começou a aumentar lentamente, a princípio quase imperceptível, depois constante. A cera começou a amolecer. Pequenas gotas escorreram. Uma pena se soltou. Depois, outra. Ícaro percebeu que algo estava errado. Tentou descer, tentou ajustar o voo, tentou recuperar o controle. Mas o equilíbrio havia sido perdido. As asas começaram a se desfazer no ar. O céu que antes o sustentava, agora permanecia indiferente. Seu corpo caiu. O grito de Dédalo ecoou pelo vazio, misturado ao som do vento e das ondas. O pai assistiu, impotente, à queda do filho. Não houve salvação, não houve intervenção divina, apenas o impacto silencioso do corpo contra o mar. As águas se fecharam sobre Ícaro. O local da queda passou a ser conhecido como Mar Icário, carregando para sempre o nome daquele que ousou ultrapassar os limites. Dédalo continuou seu voo, mas já não havia glória alguma. Ao alcançar a terra firme, caiu de joelhos, consumido pelo peso da culpa. Sua maior invenção havia se tornado sua maior tragédia. Ele sobreviveu, mas jamais foi o mesmo. A genialidade que antes o definia, agora era acompanhada pelo luto. Dédalo passou o resto de sua vida carregando a memória do filho e o peso de saber que o conhecimento, quando não guiado pela sabedoria, pode destruir. A história de Ícaro atravessou gerações como um alerta e, ao mesmo tempo, como uma provocação. É um mito sobre juventude, impulso, ambição e vaidade, mas também é uma pergunta lançada à humanidade. Até que ponto viver sem tentar tocar o sol é realmente viver? Ícaro caiu, mas seu voo permanece eterno na memória dos homens, lembrando que entre deuses e humanos sempre haverá aqueles que preferem arriscar tudo em nome de um sonho.